Eu sou o vilão predestinado. Esse é um manhwa muito famoso, pelo menos está se tornando bem famoso. Quando a gente vê no TikTok, nas redes sociais, a tríade dos MCs demoníacos, que são poucos. Infelizmente, não tem muitos MCs desse tipo. Os mais famosos que a gente pensa nesse gênero é Feng Yuhan, de Reverse Insanity, ou Good Waste Master. Zulfan, de Mask Emperor, ou Demonic Emperor. E a Anti-Fate Villain, o Gu Sheng, que é o nosso protagonista dessa obra do vídeo que estamos falando. Os MCs demoníacos são muito mais interessantes de acompanhar do que os MCs normais, igual o Jinwoo de LS. Bom, um que fica nesse meio termo é o Lloyd Fronteira, que ganha muita gente pela comédia, então é muito bom de acompanhar o Lloyd. Mas tirando isso, a maioria desses MCs bonzinhos assim não é tão legal e divertido de assistir, ou ler no caso. Aí a gente fica muito mais apaixonado pelos protagonistas demoníacos. Culto de Sangue, protagonista que é o demônio celestial, ou é o mais forte do Murin, voltou pra se vingar do mal do Murin. Coisas assim. Pelo menos o protagonista só quer deixar as pessoas que ele ama fora de confusão. Daí dá pra gostar do protagonista nesse ponto de vista dele. Mas os MCs demoníacos são os melhores, cara. Não tem outro tipo de protagonista melhor do que os MCs do culto demoníaco. Então, hoje eu estou aqui para falar do Gu Sheng, que é o protagonista desse manhwa do vídeo de hoje. E eu peço lá que você se inscreva para trazer essa obra semanalmente. O manhwa começa com um cara que parecia um personagem principal de algum manhwa, e ele estava em meio a um salão gigante com muitas pessoas em volta. Aquele cara, ele parecia estar indo contra as regras daquele lugar e proferindo palavras desrespeitosas a alguém. E ninguém lá estava acreditando em uma única palavra dessa pessoa que estava falando essas palavras contra alguém. E nessa briga, onde estavam fazendo aquele cara chato se comportar daquele jeito, a gente vê a pessoa que era alvo daquelas palavras, daquele cara que estava no meio do salão. Ele estava em um trono e teve um take muito lindo que a maioria das pessoas usam em edit, que a gente vê que é o nosso protagonista, porque só os vilões protagonistas ou secundários e mulheres do prota que são desenhadas de forma tão bem na maioria das obras. Só que a gente já percebe logo que esse cara é o protagonista, esse que estava sentado nesse trono de maneira tão linda. Agora a gente tem um pensamento daquele cara que estava no trono. Ele era um transgressor. Ele descobriu que o seu personagem estava envolvido em uma situação inexplicável assim que ele acordou. E o papel desse personagem dele, com o seu nome, Gu Sheng, parece ser o de um vilão de uma história. E sim, naquelas histórias normais, ele seria o tipo de vilão que serve como uma pedra para o apoio do protagonista. E ele fica sendo constantemente humilhado pelo protagonista. E a única diferença dele para esses vilões clichê é que ele tem um sistema misterioso, igual ao dos jogos. E um spoiler sobre o que eu li até agora, esse sistema é roubado pra cacete. Que sistema roubado? E de acordo com o seu sistema, os níveis de fortuna, que são o que os protagonistas ou pessoas importantes têm, são divididos em inferior para superior, de vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo. Uma pessoa normal, ela teria apenas a fortuna de nível vermelho. O jovem chamado Yeshen, que era o cara que estava fazendo aquele alarde no começo do capítulo, no meio do salão e no meio de todos, ele é realmente alguém abençoado pelos céus e pela fortuna. E ele tinha uma aura verde, a sua fortuna era verde. E o protagonista, ele tinha uma aura pura preta. Ele não tinha nada, só o preto. Ele estava pior do que as pessoas que são pessoas normais. E é dito que os vilões normalmente não vivem muito. A fortuna nível preto dele é uma constante lembrança disso. O cara tá na beira do abismo. Agora voltando para o vexame do outro cara. O cara continuava falando mais e mais do pobre Gu Sheng, e mesmo assim ninguém acreditava em um pingo das palavras dele. Ele estava literalmente sozinho e ninguém queria ouvir tais palavras proferidas da boca dele. Até o protagonista odiava admitir isso, mas ver o escolhido pela fortuna sendo humilhado era bastante satisfatório para ele, como um vilão deve ser. E o cara, ele continuava falando merdas a respeito do protagonista, até que um dos serviçais do prota se cansou de ouvir essas palavras e foi atacar aquele cara. Aí o protagonista pensa: que idiota, nesse mundo os níveis de cultivação são o corpo imortal, mar espiritual, palácio das almas, transcendente, onipotente, lorde sagrado, imperador sagrado, soberano sagrado e reinos do semideus. Se o Yeshen, que era aquele cara no início do capítulo, não conseguisse vencer uma batalha simples entre reinos, então ele não seria digno de ser escolhido pela fortuna como esperado de um protagonista. A habilidade dele de humilhar e estapear os outros são de níveis muito altos. E parece que tudo que o Yeshen fez hoje era para evitar que a filha do Lorde Sagrado de Taishuan se casasse com o protagonista. E essa mulher, ela estava ao lado do protagonista. E ela tinha uma fortuna amarela com um valor de 350. Deve ser por isso que ela
é a protagonista feminina desse mundo, dessa história, por exemplo. Vendo o cara lá fazer papel de otário na frente de todos, ele decidiu provocar aquela mulher que queria se casar com ele hoje. Mas fazendo isso, o sistema notifica algo. A mulher lá, ela tem uma súbita mudança no coração. O valor da fortuna do protagonista Yeshen fica menos 10. Nem o protagonista sabia que atiçando aquela mulher, ele podia acabar com a fortuna do Yeshen. Então ele cortejando aquela mulher, o cara perdeu menos 10 da sua sorte. E ainda ficou puto vendo o protagonista fazendo aquilo com a mulher que ele provavelmente gosta. Aí o protagonista começou a gostar desse jogo e ver como as coisas estão ficando interessantes, como tudo está se desenrolando. Aí o cara que estava fazendo papel de otário acaba apontando suas garras para o protagonista. Então o protagonista pensa, julgando pelo enredo original, ele pode ser que o Yeshen irá se superar e derrotar o cara que era o serviçal do protagonista que tentou atacar ele no último capítulo. E ele vai fazer aquele cara ter papel de otário. E depois ele vai pegar a oportunidade para apostar e desafiar o nosso protagonista, ou algo assim. E vai se apoiar na sua fortuna para controlar a situação e recuar com segurança. E com o seu talento para o cultivo, é certo que ele voltará daqui a alguns anos para se vingar da vergonha que ele está passando hoje. E quando essa hora chegar dele voltar, esse será o fim do nosso protagonista. Mas, infelizmente para ele, o nosso protagonista era um transmigrador, alguém que está muito familiarizado com essa história. Como ele poderia deixar isso acontecer tão facilmente? É claro que isso nunca vai acontecer, não nessa história. Com essa certeza, o protagonista se move do seu trono, então todos se assustam. Com isso, o protagonista vai em direção àquele otário que estava passando vergonha e começa a espalhar o seu poder por aquele lugar. O cara que estava passando vergonha tentou ir contra o nosso protagonista e só acabou passando mais vergonha. E acabou igual um palhaço, de joelhos para o nosso protagonista, e ninguém acreditava que estava vendo aquilo. A mulher que estava ao lado do protagonista se tremeu todinha. Aí a gente já sabe, né? Já é do prota. O protagonista aprende algo. O valor do destino pode ser aumentado, já que o valor do destino pode ser usado para aumentar o nível de uma técnica. Naturalmente, iria aumentar o nível de cultivo dele. E no sistema, o protagonista recebe resposta do sistema, que falou: aqueles com boa fortuna nunca deixarão de ter a proteção dos céus, levando seu valor de fortuna em consideração. Fazer isso colocaria sua própria fortuna em risco de ser extinguida. Basicamente, ferrar com os outros queridinhos da fortuna iria ferrar com ele mesmo. E então isso era a pior coisa para o protagonista, que era um vilão. E assim acaba um capítulo e meio dessa obra. Eu peço lá que você se inscreva e vamos para a próxima parte.